Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre complicações do diabetes. A primeira diferenciação das complicações que a gente tem que fazer aqui são as complicações agudas e crônicas do diabetes. Aqui não há muito uma separação, principalmente nas complicações crônicas, se o diabetes é do tipo 1, do tipo 2, se é por pancreatite, se é independente da causa, as complicações do diabetes, as crônicas, né, são muito temidas, né? Muita gente pensa, diabetes vai, e realmente é uma causa de cegueira, de levar pessoas para hemodiálise, né, ter amputação de membros, algumas complicações que não são muito lembradas, infarto, derrame, também são complicações do diabetes, né? E as complicações agudas do diabetes, aí a gente pode diferenciar um pouquinho para diabetes tipo 1, que é cetoacidose diabética, e tipo 2, como a hiperosmolar, quando a glicose está muito alta, e nos dois casos, em qualquer caso, né, do diabetes que usa medicações que causam hipoglicemia, a hipoglicemia também é uma complicação do diabetes. Mas aqui eu vou começar falando das complicações crônicas do diabetes, que é resultado de um diabetes que não é controlado por muitos anos. Oi, gente, sejam bem-vindos. E essa glicemia alta, ela vai se depositando a glicose, né? Vai colando em vários tecidos, nos vasos, nos nervos e outros, todos os tecidos. A glicose ela tem um acesso quase que livre para todos os tecidos, já que ela é uma fonte de energia para, né, quase todas as células. A glicose é uma fonte de energia. E aí o diabetes, ele, quando não é controlado por muito tempo, vai predispor às complicações do diabetes, que no início, né, assim, elas não são detectáveis, os pacientes permanecem até vários anos sem sintomas, com diabetes compensado, até desenvolverem sintomas. Por isso que é importante, assim, a gente sempre tenta reforçar que o controle do diabetes, ele é importante desde o diagnóstico para prevenir complicações do diabetes. E aí a gente vai ter as complicações que a gente chama de microvasculares, que são aquelas complicações onde a glicose, elas atingem os vasos pequenos, os capilares, que são aqueles vasos que são muito, muito fininhos, que, né, a gente vê principalmente nos olhos, que causa o que a gente chama de retinopatia diabética. A glicose, ela danifica esses vasos e as células da retina, né? Mas a gente vai ter um problema na vascularização, na microvascularização do olho, e por isso que a gente faz de rotina o fundo de olho, o mapeamento de retina. Tem um post no Instagram falando sobre isso, que é a rotina da retina. A gente sempre pede fundo de olho, mapeamento de retina, para detectar essas alterações precocemente. Então, há um problema de oxigenação, depois com o tempo cria novos vasos. Esses vasos, eles podem depois romper, né? Eles não têm uma estrutura muito boa, eles rompem para dentro do olho. Tem o que a gente chama de hemorragia vítrea, depois isso é cicatrizado e quando retrai, né, essas traves de fibrose retraem, puxam a retina e há um descolamento de retina e pode levar à perda da visão, né? Isso acontece em diabetes não controlado por muito tempo. Então, todos os pacientes com diabetes tipo 2, ao diagnóstico, precisam fazer fundo de olho, mapeamento de retina. Todos os pacientes com diabetes tipo 1 precisam fazer mapeamento de retina, fundo de olho,
com 3, 5 anos de diagnóstico, né? Essas complicações são crônicas porque elas demoram a acontecer. E dependendo do tempo, sim, a maioria dos pacientes, mesmo com bom controle, pode ter até um pequeno grau de retinopatia, né? Leve. E aí tem todos os graus da retinopatia. Retinopatia leve, depois moderada, até chegar à proliferativa, que é quando proliferam esses vasos no olho, né, no fundo do olho, na retina, e podem extravasar para dentro do olho, sangrar, descolar a retina. Para isso, para prevenir esse desenvolvimento da retinopatia, bom controle do diabetes e quando já tem alguma alteração, já tem neovaso, já tem algum sangramento, né, assim, intrarretiniano, pode fazer laser, né, para proteger as áreas que ainda estão preservadas. Tem algumas injeções que podem ser feitas também para inibir esses fatores de crescimento, cirurgia, vitrectomia e quando descolar a retina também pode ser cirúrgico. E a gente sempre tem uma conversa com o oftalmo, né? O oftalmo quer que a gente controle bem o diabetes para não progredir. É tudo que a gente tenta fazer, realmente tudo que a gente tenta fazer. Que essas complicações crônicas, elas não dão muito alerta. O paciente até desenvolver toda essa retinopatia proliferativa, ele não tem nada. O turvamento da visão não é por retinopatia, né, por alteração do cristalino, que é essa lente interna que a gente tem do olho. Ela aumenta ou diminui conforme a glicemia. A diabetes também pode predispor a catarata. A catarata a gente pode trocar o cristalino, mas a gente não consegue, né, trocar a retina, infelizmente. A retinopatia é a mais frequente, né, e depois vai vir uma complicação que também é bastante frequente, que é a nefropatia diabética. A nefropatia também é uma complicação microvascular. No rim tem o que a gente chama de néfron, tem o glomérulo, que é a parte do rim microscópica, que quer dizer, mais menorzinha, né, que ela filtra o sangue. É um emaranhado de vasos sanguíneos e também esse emaranhado ele é comprometido e o diabetes, hipertensão e quando combina esses dois são as principais causas adquiridas de doença renal crônica, insuficiência renal, de levar o paciente para hemodiálise. E a gente aqui na nefropatia também tem, né, para prevenir, como sempre, tenta fazer um bom controle do diabetes desde o diagnóstico. E assim, paciente com diabetes tipo 1 nem sempre tem esse conjunto de fatores, né, de comorbidades tipo hipertensão, colesterol alto, obesidade, mas pode ter. Então, a gente tenta controlar tudo isso para deixar a saúde do vaso melhor possível, né? Isso vai refletir tanto nas complicações micro quanto macrovasculares. E a gente também monitora, além da glicemia, como é que é a função do rim e se essa parte vascular do rim, né, dos vasos, ele já tem algum dano. Como é que a gente faz essa monitoração, esse monitoramento, né? Todos os pacientes, no exame de sangue, a gente vê o exame de creatinina. A creatinina é o marcador da função renal, se o rim está funcionando bem ou não. E aí a gente usa várias fórmulas para ver se o rim está filtrando bem o sangue, né? Que a gente chama taxa de filtração glomerular, dependendo, tem várias fórmulas, CKDEP, MDRD, que até às vezes já vem no próprio exame do laboratório, tipo, a taxa de filtração glomerular estimada é maior que 60 ml por minuto, ou assim, acima de 60 tá ok, né? Mas tem gradações, acima de 90 o que é normal, de 60 a 90,
abaixo, né, de 60 a 45. Então, quanto menor a taxa de filtração glomerular, seja ela estimada, seja ela medida, pior é a função do rim, né? Que aí, dependendo, vai ter essa classificação se tem doença renal crônica. Mas antes que a função do rim ela seja comprometida e altere a creatinina, a gente vê antes que pode haver uma lesão renal, no sentido de o rim começar a deixar vazar através dos glomérulos proteínas, e aí a gente vê pelo exame de microalbuminúria se o rim está lesado pelo diabetes mais descontrolado. Então a gente pede o exame no sangue para ver creatinina e na urina também, que a gente vai pedir a microalbuminúria. Um parênteses aqui, né, para quem é da área ou não da área de saúde, a gente não pede mais aquele exame de microalbuminúria de urina de 24 horas. A gente pede mais de urina em amostra isolada, e aí a gente faz também uma classificação se é em relação à creatinina, né? Menor que 30 miligramas por grama de creatinina seria o normal. E aí a gente tem que, antes era microalbuminúria, hoje a gente já tem até uma nova nomenclatura que seria A1, a albuminúria A1, A2 seria a microalbuminúria acima de 30 menor que 300 e acima de 300 a macroalbuminúria. Quanto maior essa lesão renal, né, maior ao risco de progredir para a disfunção do rim. Então, tem pacientes que têm lesão renal, mas o rim está funcionando bem, mas se já tem lesão, a gente já pensa, né, já acendeu uma luz amarela aí. E se o paciente já tem uma proteinúria, né, tem mais chance de ter em combinação aí a progressão para a doença renal crônica, que é quando o rim começa a não filtrar, aumenta a creatinina, começa a acumular todas as substâncias tóxicas, né, que o rim filtraria, e aí o paciente pode evoluir para hemodiálise, e essa evolução é mais rápida também se não tem a pressão controlada e tudo mais. Tudo isso também pode ser um processo silencioso, né? E uma coisa curiosa, quando o paciente já vem muito tempo descontrolado, começa a ter complicação do rim, e aí o paciente começa a controlar, e às vezes ele controla muito bem, e às vezes ele controla até bem demais, assim, porque o rim está piorando. O rim, ele produz também glicemia ou glicose, né? Ele libera glicose no sangue, ele filtra tanto a insulina como filtra as medicações. E aí um sinal, assim, que às vezes a gente, o paciente está melhorando, está controlando o diabetes sem mudar muita coisa, sem mudar a medicação, é um sinal, às vezes, até que o rim está piorando. E isso a gente vê, quer dizer, vê muito, né, em centros que tem um nefrologista junto. Eu trabalho num local que tem nefrologia, e a gente também vê isso. Às vezes, pacientes usavam insulina, depois permanece comprimido, depois a gente tem até que tirar o comprimido, mas a despeito do diabetes estar bem controlado, ficar bem controlado, a doença renal crônica, né, vai progredindo, infelizmente, aí a gente tem que segurar essa função renal. E das microvasculares tem a neuropatia diabética. Então, diabetes a gente fala que não dá sintoma, né? Mas a complicação do diabetes, essa complicação dá sintoma e dói bastante. Qual é a queixa do paciente? Muitas vezes ele não associa ao diabetes controlado, né? A complicação do diabetes. O paciente queixa de queimação nos pés. Essa queimação é mais notada, né? Principalmente à noite. Então, à noite o paciente tem queixa que os pés, eles queimam, ardem, doem, formigam, né? Assim, tem essa
dor neuropática, que pode depois evoluir para insensibilidade, né? Quer dizer, e aí a insensibilidade, o paciente pode não perceber os machucados que ele tem nos pés, e aí virar um ferimento infectar e, né, progredir para amputação, já não tem uma boa circulação. Geralmente as amputações é uma combinação de neuropatia, que o paciente não sente, deforma às vezes o pé, e que também não tem uma vascularização suficiente, então qualquer infecção ali no pé geralmente, né, complica e tem que fazer amputação. Pois bem, a polineuropatia diabética é uma complicação dos nervos. A glicose entra nos nervos sem pedir licença, e aí o excesso de glicose é tóxico para os nervos, e ela tem essa característica de começar pelo finalzinho do nervo, né? O nervo aqui que vai para a pontinha do pé, ele começa, né? O corpo do neurônio está aqui na coluna, e o nervo é grandão, vai até a ponta do pé. Vai começando do final, né? E vai subindo. Por isso que a queixa começa nos pés, nas plantas dos pés, depois pode subir, formar como se fosse uma bota. Então essa sensação desconfortável de queimação, né? Muitas vezes o paciente fala, eu não consigo, o lençol incomoda. Então o toque é sentido como um estímulo desconfortável. Depois pode ser que o que a gente chama bota de cano curto vire bota de cano alto, pode ir subindo e pega tanto o nervo, que pode pegar tanto a parte sensitiva quanto motora também da neuropatia diabética. E a prevenção a compensação do diabetes, né? Evitar o diabetes compensar e tentar controlar o máximo possível. Uma vez desenvolvida a neuropatia, a gente tenta controlar os sintomas. Aí a gente conversa com outro profissional, que é o neurologista. Então, o diabetes, quando complicado, né, multidisciplinar. Nefro, oftalmo, neurologista. O neurologista ele vai dar medicações para controlar a dor, essa dor, né, que incomoda tanto o paciente. Muitas vezes ele não relaciona, como eu falei, com o diabetes controlado. Às vezes também a gente tem que, né, nas complicações que pegam os membros inferiores, conversar com o vascular, e aí já vai entrar um pouquinho na macrovascular, né? Mas assim, só para terminar aqui, a microvascular relacionada à neuropatia periférica, a gente tenta controlar, mais uma vez desenvolvida, a gente tenta controlar os sintomas e falar para o paciente ter muito cuidado com os pés, já que a sensibilidade pode estar comprometida. Então, o paciente tem que prestar muita atenção no sapato que usa, a meia tem que ser de algodão, inspecionar os pés, a gente inspeciona os pés, às vezes faz teste de sensibilidade no consultório e vê se não tem nenhuma lesão, micose, que pode predispor infecção e depois amputação. Porque o diabético fica com as pernas e pés vermelhos. Teria que examinar, né? Mas tem uma complicação que eu já falei dela no Instagram, que é a artropatia de Charcot. A artropatia de Charcot, ela é uma falta de circulação e também da parte de um neurônio, que o pé pode ficar vermelho, inchado. Uma fase inicial da artropatia de Charcot esse pé que parece inflamado, e aí é tipo uma urgência, na verdade, não é uma emergência, mas é uma urgência que tem que fazer, tem que imobilizar o pé. Se deixar o processo correr sem imobilização, sem controle ali, pode depois ter uma deformidade, o pé fica tipo um mata-borrão, e
aí depois da deformidade fica mais propenso a úlcera de pressão e aí fica mais complicado. Não sei se é o caso aí desses pés vermelhos. Pacientes diabéticos têm que lembrar da artropatia de Charcot. É raro, mas eu vi, e a fase aguda muitas vezes passa por outros diagnósticos, ela tem que ser reconhecida. Então, das macrovasculares, a glicose, ela afeta também não só os vasos pequenos, mas os vasos grandes. Aí a gente vai ter complicações as macrovasculares, né? Sendo aqui fazendo a parte, sendo mais didática no sentido de falar das classificações. Tem a macrovascular principal, na verdade, a principal causa de mortalidade dos pacientes com diabetes não é as complicações micro, né? As complicações micros, com certeza, elas limitam muito, muito a qualidade de vida das pessoas, mas o que ameaça a vida são a complicação macrovascular, principalmente o infarto do miocárdio. Então, o infarto é uma complicação do diabetes, né? Pacientes com diabetes, eles têm um risco cardiovascular maior, infartam mais, e a gente tem que, né, fazer todo esse conjunto aí de tratar diabetes, hipertensão, dislipidemia e tudo mais, né? Não é só controlar a glicemia, e né, a gente conversa com mais uma especialidade que é a cardiologia. Cardiologista, na verdade, o cardioendócrino sempre está, né, em conversa, principalmente para os pacientes com diabetes tipo 2, que muitos deles têm hipertensão, e tanto que hoje em dia, né, o diabetes, na verdade, é um assunto para todo médico, clínico, endócrino, para todos, né, por conta da prevalência do diabetes. E com o cardiologista a gente vê esses pacientes em conjunto para evitar, né, infarto, e aí quando infartam também eles continuam, né, o acompanhamento, ou se não permanecem com acompanhamento conjunto com os cardiologistas, né? Tem muitas drogas que diminuem os eventos cardiovasculares, né? Aqui tem os inibidores de SGLT2, tem os agonistas do GLP-1, que diminuem eventos cardiovasculares, e também tem todo um estudo para ver se essas drogas são seguras. Infarto é uma complicação do diabetes. Quem maneja o infarto, né, pós-infarto aí é o cardiologista. O AVC, o derrame, também é uma complicação do diabetes, que a gente chama complicação macrovascular. Então, afeta os grandes vasos do coração, os grandes vasos do cérebro, e aí o derrame, né, com toda a problemática de causar limitações funcionais, né, e tudo mais. Então, é como se assim, e se tem uma complicação em um ambiente, em um vaso, na verdade é um problema difuso, né? O paciente que teve um infarto tem risco de AVC e vice-versa, e também um outro sítio, né, um outro local que pode ter comprometimento do diabetes, que ainda está nas complicações macrovasculares, é a insuficiência vascular periférica, né? Quando a circulação do sangue pelas artérias ela não é boa nos membros inferiores, e o paciente vai queixar do que a gente chama de claudicação intermitente, que anda um pouquinho, começa a doer os membros, e depois tem que parar, melhorar a dor, anda mais, vai andando e dói, aí tem que parar. Então é isso, assim, anda, dói, para, aí volta a andar, dói de novo. Isso que a gente chama de claudicação intermitente é um sintoma, um sinal que tem um comprometimento vascular nas artérias dos membros inferiores, que aí junto com a neuropatia diabética, né, as complicações, tem gente que desenvolve mais macro predominantemente, tem gente que mais micro,
né? Às vezes tem uma predisposição pessoal, genética de desenvolver mais um ou outro, mas nada impede que eles, né, tenham as duas, né? Na verdade, geralmente tem as duas, sendo que uma predomina mais que a outra. Se paciente tipo 2, mais metabólico, pode ser mais complicação macrovascular, né, cardiovascular. E aí a gente vai ter nos membros inferiores, então, a insuficiência vascular junto com a neuropatia, esse risco de complicação, de amputação, né? Essas coisas também, que infelizmente ainda é uma realidade no nosso país, e quanto menos, pior o controle, maior esse risco das complicações macro e microvasculares. A gente pega menos, né? Mais ainda pega porque, apesar de toda tecnologia, todas as medicações desenvolvidas, toda a informação disponível, o controle do diabetes ainda é muito ruim. Claro que depende não só da tecnologia, não só das medicações, mas passa por questões de comportamento, de mudança de estilo de vida, e isso aí é muito difícil, né? É muito difícil a gente controlar, ou a gente não, né? Mas o diabetes ter um melhor controle, porque são questões, várias questões envolvidas, e passa né, por questões humanas de comportamento aí, de entender os riscos e aí mudar padrões de comportamento. E a gente, né, os médicos têm aí, ajudam, tentando escolher medicações que agem melhor, né? No diabetes tipo 1, as insulinas, tem as bombas de insulina, os sensores, várias coisas, mas infelizmente ainda não fazem tanta diferença, não fizeram tanta diferença no controle do diabetes. E aí a gente termina assim falando das complicações crônicas. Aqui eu vou dar uma pincelada nas complicações agudas do diabetes, né? As complicações agudas são muitas vezes a forma que o diabetes foi diagnosticado, né? Tem uma perguntinha. A atividade física mais indicada teria que ver, né? A limitação funcional dela. Os pacientes, para fazer atividade física, dependendo do tempo, tem que ter uma avaliação cardiovascular para ver se consegue fazer qual tipo de exercício, né? Não poderia nem falar de atividades na água, dependendo, às vezes até tem uma força muito coração, se a pessoa não tiver, então, não posso te fazer uma indicação precisa. Todas essas indicações de exercício, alimentação, medicação são sempre individualizadas, porque aqui eu posso falar, não, pode caminhar, faz hidroginástica, faz natação, e aí é muito complicado, porque tem que avaliar os riscos, né, para essa pessoa fazer atividade física. Então, as complicações agudas do diabetes, aí a gente pode dividir por diabetes tipo 1, né, que aí, ou diabetes que tem pouca insulina circulante. O diabetes tipo 1, a gente tem uma deficiência absoluta de insulina, e a gente vai ter uma complicação chamada cetoacidose diabéticos, né? Os corpos cetônicos têm origem na gordura, então é uma fonte alternativa da glicose, já que a glicose não consegue entrar na célula por conta da falta de insulina. É liberado na circulação esses corpos cetônicos, que é pela quebra da gordura, e esses corpos cetônicos servem como combustível alternativo à glicose. Só que quando tem uma falta muito grande da insulina, a gente tem muito corpo cetônico. Esses corpos cetônicos, eles são ácidos, né? Tem um pH ácido, e aí a gente vai ter o que chama cetoacidose diabética, com todo o quadro de náusea, vômito,
né, desidratação, o paciente pode entrar em coma por conta disso. Baixa potássio, arritmias, é uma emergência, aí é uma emergência médica e que a gente tem que tratar com insulina. Insulina. A correção da glicose é uma consequência. A gente não faz, não faz muito essa parte nos endócrinos. Entra outro profissional, que é o profissional que faz a emergência, né? Tá na emergência. Então, hoje em dia a gente tem que prestar atenção também que pode acontecer que se desenvolva, né, uma cetoacidose diabética sem glicose alta por conta de algumas medicações. Então, quem toma inibidor de SGLT2, que é aquela medicação que perde glicose na urina para controle de diabetes e que usa insulina, né, pode ser que a glicose esteja controlada, mas aí ele diminuiu tanto a insulina que está faltando insulina, né? A dose de insulina que está faltando insulina para inibir essa formação de corpos cetônicos. Então, assim, no pronto-socorro, paciente que tem diabetes, que está usando essas medicações e que está com sintoma náusea, vômito, dor abdominal, letargia, confusão mental, tem que fazer a medida, ou ver, né, o pH do sangue, ou fazer a medida dos corpos cetônicos. A medida dos corpos cetônicos está disponível também em aparelhos, né, aparelhos que medem a glicose e medem os corpos cetônicos. E aí a correção é hidratar, potássio, quase sempre é necessário, né? Antigamente, quando não, quer dizer, quando as pessoas não vão, né, podiam corrigir insulina, glicose e potássio. Às vezes até suco, insulina, PP, água, mas no hospital é insulina, glicose e potássio, né? Insulina e potássio obrigatórios, a glicose às vezes depende da glicemia, se vai baixando para corrigir. E aí a cetoacidose, depois é uma questão de emergência, a UTI pode ser fatal, trata no pronto-socorro, na UTI, né, os casos mais graves. A gente já sabe que é um paciente assim, que é mal controlado, se ele já tinha um diagnóstico, ou pode ser um diagnóstico de abertura do diabetes, aí é um diabetes tipo 1, a complicação que está mais relacionada ao diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 2 tem mais resistência, tem uma reserva de insulina, e os pacientes com diabetes tipo 2 podem desenvolver outra complicação, que é um coma hiperosmolar não cetótico, que aí a glicose sobe tipo assim 600, 700, 1000 no sangue, torna aquele sangue muito concentrado, e isso aí vai desenvolver todo um quadro de letargia, confusão mental, pode chegar a coma. Também é uma emergência médica, menos frequente do que a cetoacidose, mas é possível também o tratamento, também controlar todos esses distúrbios hidroeletrolíticos, controlar a glicose. Em UTI também às vezes não pode controlar tudo muito rápido, que pode dar outras complicações, tipo edema cerebral, enfim. Também é de manejo dos emergencistas, endocrinologistas que fazem a parte hospitalar também lidam muito com essas complicações agudas. Então, o principal recado para não desenvolver as complicações do diabetes, a gente tem que controlar bem o diabetes desde o início. Às vezes é difícil, criança, adolescente, né? E principalmente porque as complicações não são assintomáticas, ou quer dizer, no início não dá sintoma, mas aí o paciente vai pagar o preço do diabetes controlado mais cedo ou mais tarde, infelizmente. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação aqui no Instagram pessoal do YouTube. Eu vou ver essas questões técnicas aqui. Estou tentando fazer simultâneo, mas a live
continua gravada, quer dizer, sendo gravada e disponibilizada. Convido todos vocês, né, ver lá a categoria de diabetes no post e seguir aqui nas redes sociais. Tá, gente? Muito obrigada. Bom restinho de semana para vocês. Para quem está assistindo a gravação, boa tarde, boa noite, bom dia e até a próxima.